Uma das coisas mais lindas que eu li na Bíblia e que eu admiro muito, sabe o que é? É a palavra que Deus diz que Ele conhece os desejos do teu coração. Ele conhece o teu coração, as intenções dele. De tudo que tu pensa, antes de tu pensar, Deus ele já conhece. Ele já conhece a intenção do teu coração. Eu não odeio essa mulher, e eu não estou aqui para falar dela, porque ela foi um objeto na minha vida que apareceu para eu ser hoje o que eu sou aqui, dependi dela. E teve que acontecer isso. Então, foi o que aconteceu. Eu comecei a ter vontade de frequentar um templo que cultua religiões mediúnicas. Quem sabe o que é médium aqui? Médium, a palavra médium no dicionário quer dizer o mediante entre os vivos e os mortos. A palavra de Deus, eu estou falando aqui do que eu vivi. Não foi porque eu fui numa igreja evangélica e me ensinaram, não. Foi porque eu peguei uma Bíblia e me ensinaram, colocaram isso no meu coração, na minha mente, porque eu vivi. Deuteronômio 18, a partir do 9. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E eu sofri na mão dessa pessoa. Eu sofri muito. E era uma briga para lá, briga para cá, separação. Voltava para casa da minha mãe. Um belo dia minha mãe passou a falar mal dela para mim. Eu mandei a minha mãe para aquele lugar. Essa mulher me fez de gato e sapato. E teve uma briga com ela. Eu fui bater na cartomante que tinha feito trabalho para mim. E eu chorando para ela, chorando e perguntando para ela: você não conhece? Eu estou precisando me libertar. Oh, Senhor maravilhoso. E ela dizia: não, eu conheço, vou te indicar um ali. Quando fui, segunda-feira à noite, né? E aí quando foi para falar com o homem lá, que ele se vestia de demônio, né? Ele se vestia com a capa preta, uma capa vermelha e preta, com as calças pretas, com paletó. E ele ficava dentro de um lugar, tipo assim, aqueles provadores de roupa, onde você vai no shopping e prova, né? Tudo escuro, sabe? Aí ia de um em um lá. Quando eu entrei lá para falar com o homem, eu saí correndo, sabe? Porque eu vi o próprio Satanás. Eu saí correndo daquele bairro. E aí eu passei, aí conheci essa garota. E essa garota vinha ser minha futura noiva. E eu era místico por natureza, né? A nossa sociedade, ela tá voltada para o misticismo, sabe? Para a idolatria, para o culto a gnomos, a discos voadores, a terapia de vida passada. Eu estou falando aqui, não criticando as pessoas que buscam esses lugares, porque as pessoas que buscam esses lugares eram como eu.
São pessoas boas, de coração bom, pessoas que têm a bondade, a caridade, o amor. E essa religião, ela ensina que o amor e a caridade é o que salva. Fora da caridade não há salvação. Eles não sabem que fora da fé é que não há salvação. Na fé no Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? Vocês conhecem a palavra? E elas dizem que fora da caridade não há salvação. Mas fora da fé é que não há salvação. Então são pessoas boas que eu amo. Não estou falando mal dessas pessoas. Eu estou contando o meu testemunho. Porque eu vivi nesses lugares e eu sei o que eu estou dizendo. Eu sou uma experiência viva. Você tem a sua consciência, o seu livre-arbítrio que Deus te deu para você escolher o que é bom, o que é ruim. Faça o que você quiser. Você é livre, como eu sou livre também. Então, essa menina, eu conheci essa menina e comecei a ter vontade de andar num lugar assim. Um belo dia, ela estava triste, eu estava numa boate com ela. E ela estava triste, eu falei, você está triste por quê? Ela disse, não, eu estou triste. Mas por quê? Eu disse, não, vamos conversar lá fora. Aí nós fomos lá fora para conversar, de 11 horas da noite até 3 horas da manhã, eu enchendo o saco dela, literalmente, perguntando por que ela estava triste. Lá pro finalzinho, de tanto eu insistir, ela disse assim, não, a dona mulher disse que não queria você comigo, porque você era maconheiro. Eu falei assim, pois eu quero conhecer ela. Me leve lá. Eu não falei para você que eu era louco para ir lá? Para conhecer? Moral da história, eu fui bater lá. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque ao chegar lá, eu passei a cultuar essa religião. Cultuar os espíritos dessa religião. Dentro dessa religião eu tive várias experiências. Eu vou contar uma para vocês. Um belo dia baixou um espírito lá. Ele era o pai dos presidiários. Todo presidiário era filho dele. Era da linha dele. Então ele dizia, eu sou o pai do presidiário. Todo presidiário, todo bandido, todo ladrão que está no presídio é meu filho. E ele era brabo. E parece que ele estava adivinhando o que ia acontecer comigo num futuro bem próximo, que era uma semana, 2 depois. E ele falou, olha, se você for assaltado, na hora que você for assaltado, você chega na esquina, me chamar, que eu vou estar lá. Passou uma semana, eu fui pegar um dinheiro para um patrão meu. E aí, quando eu vim andando, aí eu vi um rapaz próximo de mim, que parece que ele vinha correndo de algum lugar. Quando eu olhei para trás, é ladrão. Aí eu fui andando, né? Eu me lembrei de quem? Do cabinha lá, né? Que tinha falado. Aí quando chegou na esquina, eu bati o pé, chamei ele. No outro lado da rua, o rapaz veio me acompanhando. Quando o rapaz foi passando pro meu lado, disse assim, puxou uma faca, uma faca grande, aquelas faconas grandes, né? E disse assim, vagabundo, me dá o teu relógio. Aí eu peguei, o quê, compadre? Quando eu virei para trás, ele olhou para mim, se arrepiou todo e foi correndo, feito louco. Eu correndo atrás dele, eu vou te pegar, eu vou te matar. E o cara com a faca, com um facão na mão para me matar e não conseguiu saiu correndo. Uma semana depois eu voltei lá no lugar. E aí eu contei a história para ele, né? Porque ele não, né? Porque ele não foi nesse dia, esse espírito, né? Não foi nesse dia. Eu contei lá para os outros espíritos. Aí o espírito satânico falou assim para mim, ele viu foi o diabo. O rapaz, o bandido, tinha visto o diabo. O que eu sei, pessoal, é que a minha vida não era uma vida boa, não era uma vida de vitória. Na realidade eu era um derrotado.